Olá! Hoje o nosso papo é com a Gilda Zucchim. Ela é arquiteta, ela é chefe de culinária judaica e colaboradora do nosso jornal. Tudo bem, Gilda? Oi, tudo bem? Ó, primeiro preciso dar uma consertadinha, porque eu não sou chefe, eu sou uma curiosa metida. Eu não Imagina, falo, nunca fiz curso, nada disso, né? imagina. Para mim você é chefe. Eu já comi na sua casa e realmente foi assim um banquete da Gilda. Obrigada, obrigada. Gilda, nessa quarentena as pessoas estão em casa, o tal do home office, as crianças em casa, está todo mundo em casa. E muitas pessoas que não tinham o hábito de cozinhar, de fazer comida todo dia, estão sendo obrigadas a ir para a cozinha. É, Nesse sentido, existe alguma dica que você possa dar para que essas pessoas que não estão muito acostumadas a lidar com a culinária, com a cozinha, possam tirar assim de uma forma mais fácil? Ou quem não tem experiência não tem muita chance de aprender com a rapidez que exige o momento? Não, olha, eu acho que com a internet a gente tem chance de tudo, não existe mais obstáculo para ninguém. Eu mesma, eu até escrevi isso no nosso jornal, eu mesma nunca fui uma pessoa de fazer bolo. Eu sempre gostei de fazer coisas salgadas, nunca fui de fazer bolo. E tenho feito bolo pra caramba. É, eu acho que o segredo, na verdade, primeiro de tudo, é ter calma e foco. Não adianta entrar com a cabeça de não sei fazer, vai dar tudo errado, porque aí é óbvio que não sabe fazer e vai dar tudo errado. Mas, cara, você bota uma receita no YouTube, não tem como dar errado, porque a pessoa está fazendo na sua frente. Com relação, eu não sei se já emendo isso agora ou se você quer deixar isso na sequência das perguntas, Não, fica à mas vontade. mesmo com relação a isso do YouTube, a gente tem que ter um bom senso. Então, assim, primeiro de tudo que você tem na dúvida, você bota lá e vê uma pessoa fazendo. Só que não necessariamente aquilo que está feito está certo. Eu já vi uma apresentadora do GNT tirar uma macarronada, uma massa lá que ela fez, estava na cara que o negócio estava totalmente cru, que aquilo era totalmente mentiroso. Então, a minha sugestão é: nunca veja uma só. Veja várias e faça a sua própria conclusão. Então, por exemplo, tem receitas que eu, de noite, do nada, me brota na cabeça e eu diria que é uma receita que nasceu minha mesmo. Tem outras que eu queria fazer, como a torta fácil que eu dei há uns dias, até umas semanas atrás, torta fácil de maçã, que eu fazia uma, mas estava com vontade de comer uma outra, que eu já tinha comido em outro lugar, e comecei a ver várias. Escolhi a que eu achava mais interessante, li os comentários abaixo, vi que tinha uma coisa que podia ser modificada. Então, assim, na verdade, como tudo na internet, você vai entrar no site, vai comprar uma blusa, você tem que ler os comentários de quem já comprou aquela blusa, se aquele tamanho é menor, maior, se aperta na cintura, não sei o quê. Então, você tem que fazer essa decantação, mas assistindo não tem como não conseguir, entendeu? Mas no caso você tem uma experiência, né? O que acontece assim, dizem que uma receita fica diferente quando é feita Contramão. pela- É. por outras pessoas. Então você tem Uhum. uma experiência, então você já saca mais ou menos o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Em casos de pessoas que nunca entraram na cozinha, que estão sendo obrigadas agora a cozinhar, como é que elas podem saber se aquilo ali, pelos comentários, você acha que é Eu suficiente? acho que se você pega, vamos dizer assim, soufflé de queijo, não veja uma receita de soufflé de queijo, veja várias. Tá com tempo para isso, né? Então, Verdade. veja várias e leia os comentários. E outra coisa que também parece uma coisa óbvia, mas às vezes a pessoa não se toca, o número de views daquela receita. Ah, tá. Essa torta de maçã que eu tô falando tinha mais de 1 milhão de views. Então, Acho que era mais de 1 milhão de views. Entendeu? Se você pega uma receita que foi vista 100 vezes, pode ser que a pessoa não seja muito popular. Mas se o negócio foi visto 1 milhão de vezes, tem boas chances daquilo ser daquilo bom. tá E certo. assim, é,
Assim, eu posso fazer isso até analogia com várias coisas. Eu me lembro quando eu fui para a Turquia há 300 anos atrás, cismei que eu queria comprar um tapete persa. Eu entrei em tudo que era loja, eu vi tudo que todos eles falavam, não, porque esse tapete é lã, esse tapete é isso. E aí você vai pegando o que você acha que faz sentido aqui e ali e forma a tua opinião. Então, a mesma coisa com a receita. Eu andei passando para várias amigas um videozinho de que parece bem rápido, de vários pratos judaicos, assim. Aí tem matpurra, tem baba ganoush, tem comida sefaradi, né? E aí eu mandei, estava super fácil o jeito que estava mostrado, mas eu mandei para todas falando, atenção, não faça o que eles estão fazendo, que a pessoa queima o pimentão vermelho, aí depois lava bem o pimentão vermelho para tirar a casca preta e prepara não sei o quê, e faz a mesma coisa com a berinjela. Não lava, porque você vai tirar metade daquele gosto do queimado. Isso realmente só quem tem experiência vai saber. Mas a pessoa que está procurando no YouTube, ela pode ver em vários. Então ela vai ver, opa, peraí, esse aqui lavou, esse não lavou, esse não lavou, né? Então, primeiro você escolhe alguns que você, com esse processo de fazer essa seleção das receitas, você vai ver uma ou duas pessoas que vão sempre te fazer um pouco mais sentido. Uhum. E é isso, de comparar e fazer teu próprio julgamento. Porque, por exemplo, às vezes você gosta de uma sopa com pedaços de legumes enormes e o outro acha horrível, gosta daquilo bem picadinho, né? Não é que um tá certo ou tá errado. Você vai ver pessoas que têm mais afinidade com o teu gosto pessoal. Entendi. E em relação ao cardápio da semana, por exemplo, a pessoa tem que fazer a comida para a semana inteira e ela, de repente, não tem tempo. Existe alguma dica que você possa dar que a pessoa pode fazer um prato e esse prato funcionar assim durante uma semana e você só variando? Qual é a dica que você dá para a pessoa que não tem essa experiência de cozinhar ou não tem tempo? Olha, na verdade, essa dica varia um pouco de pessoa para pessoa, conforme seus gostos pessoais, né? Eu, na verdade, não sou nem a pessoa muito indicada para isso, porque eu sou aquela que acordo com vontade de comer não sei o que lá. Então, às vezes, você tirou um frango na véspera para ir descongelando e acorda com vontade de comer berinjela com queijo. Mas uma coisa que eu acho fundamental é com relação aos grãos. Vai cozinhar grão de bico, vai cozinhar feijão, vai cozinhar qualquer tipo de grão, faz uma quantidade grande, porque e congela em saquinhos. Que o fato daquele grão de bico já estar congelado, cozido, congelado, se você vai fazer depois ele batido no liquidificador para fazer rumos, se você vai amassar e vai fazer um empadão com grão de bico, se você vai fazer ele com atum e fazer uma salada, ele já está pronto, você já tem uma parte do caminho andado. Se é uma pessoa muito despachada, arroz, por exemplo, é uma coisa que você pode fazer fresquinho toda hora. Agora, se é uma pessoa mais enrolada, que depende de uma pessoa que venha de vez em quando, também pode congelar um arroz pronto e fazer arroz, aquele arroz fritinho com várias coisas e tal. Agora, Esses alimentos que podem ficar mais tempo na geladeira, tipo assim, o arroz, vamos supor, se a pessoa come arroz todo dia, ela precisa congelar ou ela pode deixar na geladeira, por exemplo? Até quantos dias? olha, até quantos dias eu não vou saber te responder e vou te dizer que meu filho, por exemplo, tinha muita intolerância a arroz. Eu passei vergonha que ele ia na casa dos amigos e perguntava: esse arroz é de que dia? Porque ele passava mal, muito mal quando ele comia arroz de 2 dias, sabe? Mas assim, eu acho que isso é muito do paladar de cada um, né? Uhum. Arroz eu acho uma coisa muito rápida de você fazer. E tem um jeito de esquentar arroz que é o melhor jeito, na verdade, que ele parece que ele está novo. Se você bota o arroz num escorredor de macarrão e bota ele em banho-maria, tampado em cima, né? Você bota o arroz no escorredor de macarrão, bota numa panela grande com um pouco de água embaixo, né? E tampa. Aquele arroz, quando depois que ele esquenta, ele parece que acabou de ser feito. Né? Agora, isso exatamente de timing de cada comida, não sei o quê, depende Varia muito também até da geladeira, né? e aí realmente eu acho que tem que entrar no site e ver a dica das pessoas competentes, entendeu? Porque, como eu te falei, não, na verdade eu nunca nem fiz curso de chefe, né? Então, Você, na verdade, é arquiteta, né? eu sou arquiteta e eu acho muito. Eu não só sou arquiteta, como tenho meu escritório de arquitetura, eu trabalho com isso. E aí, às vezes, as pessoas ficam surpresas de saber que eu sou arquiteta. Eu fico, gente, eu não ganho dinheiro com comida, é um hobby. O meu ganha-pão é com arquitetura, né? Mas você
você participa, não sei se você ainda participa do programa da comunidade na TV, você tinha uma coluna e toda Sim, sim. semana você dava você fazia um prato, né? Antigamente entrava de 15 em 15 Contando a dias, comunidade agora judaica. é de vez em quando a coluna fixa no nosso jornal, né? Exatamente. É verdade. Gilda, você é kasher. Aham, Sua culinária, kasher. aham. Ainda aqui no Rio de Janeiro é difícil, é mais caro. Como é que está o mercado da culinária kasher? Olha, eu sou caixeira há mais de 20 anos. Nesses últimos 20 anos, graças a Deus, eu vi uma revolução assim inacreditável, inacreditável. A quantidade de produtos simples que ganharam o selo, que foram verificados como kasher, aumentou absurdamente e com isso, obviamente, o preço cai. Então, hoje você entra num supermercado, praticamente em todas as seções você tem uma, duas, três opções kasher que você vai. Então, você vai comprar uma goiabada, você vai comprar uma lata de milho, você vai comprar uma azeitona, um palmito, o que for, tem kasher. Então, eu recomendo muito um site chamado Buscasher, com K, tudo junto, buscasher.com.br. Eu fico com esse aplicativo direto na mão do supermercado, porque volta e meia pinta uma dúvida, uma coisa assim, é muito prático, muito rápido, eu recomendo muito. Esse Com aplicativo, relação você fotografa, no caso, a latinha ou o frasco, e ele diz na hora se é ou não kasher, é isso? Não, eu digito. Então, por exemplo, há muito tempo que eu não comprava goiabada e resolvi comprar agora a goiabada que eu queria fazer um enrolado da minha avó. Estou tentando muito buscar, aproveitando a quarentena, fazendo esse exercício, que inclusive é uma coisa que eu queria comentar aqui depois. E aí eu não sabia quais eram a marca de goiabada que acharam, não. Aí você escreve lá, goiabada, no coisa. Aí vai aparecer as marcas. Aí você vai olhar no supermercado que você tá, qual daquelas marcas que é kasher, entendeu? Legal. Tem, né, ainda não está com QR Code. Mas assim, e esse Buscashare, ele junta três Hextures, as três grupos de verificação de alimentos diferentes, porque você tem o site do BDK, você tem o site do BKA, você tem o site da Mekor Haim, e aí às vezes você está olhando num site, mas quem disse que aquele produto cacheiro é outro site. Esse Buscashare condensa todos e aí você já vê direto. Muito bom. Inclusive, ele tem níveis de kashrut diferentes. Você pode marcar ou desmarcar. Se você é mais kasher ou menos kasher. E agora, com relação à carne e o queijo, tem realmente uma diferença de preço. Semana passada circulou um post comparando preços que eu achei um desserviço. Eu, que muitas vezes reclamo do preço, acho que uma coisa muito cara ou não, circulou um post comparando preços de vários cortes kasher de queijo, kasher e não kasher, que eu achei assim um desserviço surreal, porque ele praticamente estava pegando o preço mais barato do treif e comparando com o mais caro do caro do caro do kasher. E aí a pessoa lê aquilo e se assusta, e aquilo não era verdade. Eu, como consumidora, recebi aquilo de várias pessoas e respondia a todo mundo, mostrando que a comparação não estava certa. Agora, é óbvio que você, por exemplo, a carne, a gente não abate a carne aqui na Zona Sul. O rabino que faz o preparo kasher vai para Nanuque, na fronteira de Minas com a Bahia, vai para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quase Mato Grosso. Ele se desloca, ele leva os ajudantes dele e tudo mais. Quer dizer, não tem como a carne ter o mesmo preço. Mas eu acho que a tua convicção e você saber que está fazendo certo pelo que está escrito na Torá há mais de 3.300 anos, passa ali, entendeu? E depois, quando chegar lá em cima, a Hashem resolve como é que ficou essa matemática. A Certo. pessoa não pode ser kasher ou Mesmo deixar de porque, ser kasher por causa de preço. mesmo porque quem não tem condições de comer carne, como você mesmo está falando, existem outros alimentos, né, que podem substituir. Exatamente. E se a pessoa for vegetariana, então, a diferença é zero, Pois é, né? Porque hoje em dia cada vez aumenta mais o número de vegetarianos. Então, assim, se exatamente. você entra no supermercado e você tem tudo para comprar kasher, né? Só realmente a diferença é no preço da carne, derivados de uva e eventualmente no queijo também. Certo.
Gilda, essa semana você vai dar uma dica boa aí na sua coluna e que seja fácil para quem está Essa começando? semana, olha, eu já encontrei com gente assim, em festa, não sei o que, que fala, ai, Gilda, eu não aguento você. Tudo você diz que é fácil. A gente, vamos falar sério, as minhas receitas são todas muito fáceis. Eu nunca boto ingrediente, porque eu sou assim. Se eu vejo uma receita que tem 50 mil ingredientes, eu já descarto de cara. Meu negócio é rápido, tic-tac, como você falou. Eu sou arquiteta, eu trabalho muito, a culinária é um É plus. verdade. Então, assim, essa semana eu vou dar uma receita de liquidificador, de torta de liquidificador, que é muito fácil e aproveita todas as sobrinhas que você tem em casa. Isso é uma coisa legal também de quando você começa a cozinhar. Ah, Você começa a ver que não precisa ser exatamente aquilo. Então o cara falou: ah, abobrinha, não, não, não tem abobrinha, vai berinjela, não tem cenoura, vai aipo. Vai. Então, assim, essa receita você pega todos os potinhos que estão sobrando na geladeira, o que sobrou do frango e vai fazer uma torta. E eu adoro esse tipo de receita. E, modéstia à parte, eu recomendo muitas minhas receitas para quem não quer ter muito trabalho, porque eu também não me adapto com receita muito trabalhosa. tá certo. Você quer falar mais alguma coisa? Me parece que ia falar alguma coisa de receita de família. Queria falar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu gosto muito de variar, eu gosto muito de fazer coisas novas, eu não aguento comer todo dia a mesma coisa. Então, toda festa que vinha, todo yonta, não sei o que, eu ficava pensando, ai, o que eu vou fazer, que peixe que eu vou fazer, que era. E aí eu estava lendo um livro de uma culinarista israelense, que também estava reinventando a cozinha judaica e tal, e aí estava no lançamento, os jornalistas começaram a pensar, perguntar para ela quem ia ser os responsáveis por trazer a nossa herança gastronômica, quem ia trazer isso para frente. E aí ela parou e ficou pensando naquilo e ficou muito abalada com aquilo. Quando eu li, eu pensei a mesma coisa. Eu fico, gente, as pessoas falam, ai, o tchuna da minha avó, e o gefilte fish da minha avó. Meus filhos, eu fiz camisbrot, que eu botei até a receita no nosso jornal, que é uma coisa que a minha avó fazia direto. Eu nunca tinha feito na vida. Meus filhos, eu tenho duas filhas acima de 20 anos e um quase chegando lá, ninguém nunca tinha comido camisbrot aqui em casa. E quando eu falo camisbrot, eu, minha mãe, minhas irmãs, minha tia, a gente fica vovó, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. E aí eu falei, cara, eu tenho que parar de ficar inventando, principalmente para Yom Tov, ficar inventando receitas novas e criar uma memória emocional. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de quando você fala em Rosh Hashanah, te via imediatamente um prato à mente de quando você estava na casa da tua mãe, na casa da tua avó. Quando você falar em acender a Hanukkah, você já pensar na comida. A memória gastronômica do judeu é muito ligada aos eventos todos, né, de datas e cerimônias e tudo Você mais. sabe Então, eu que acho que a gente tem um papel muito importante nisso. você está falando isso e ontem eu resolvi fazer ralá. Uhum. E eu sou uma cozinheira recente, digamos de 2 anos para cá. Minha mãe cozinhava Aham. muito bem, minha avó, idem. E a primeira Uhum. ralá que eu fiz tem mais ou menos uns 2, 3 anos. E acho que foi a primeira coisa que eu fiz na cozinha. Quando eu comecei a sentir. Começou por uma coisa difícil. Não, para mim, bom, quando eu comecei a sentir o cheiro que estava saindo da ralá assando e que eu me lembrei da casa da minha avó, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu fiquei Pois tão é, emocionada de ter conseguido fazer uma ralá que eu senti o cheiro. Quer dizer, tem essa lembrança do cheiro, né? Isso eu é lembro eu tenho muita memória uma emoção olfativa, que não teve muita. igual, sei lá. O Isso é cheiro de uma sopa com aipo, para mim, tem uma cara de cheiro assim, né? Aquela de cheiro da casa da vovó, assim, incrível, né? Eu verdade. acho isso muito importante, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu acho de verdade que a gente tem responsabilidade sobre isso, sabe? A gente tem que passar isso. Eu fico pensando, os nossos filhos e netos, com certeza, não vão lembrar de como a gente falava, ai, que garotona, bonitona. Eles não viveram com as nossas avós que falavam assim.
Então, eu já tenho uma pena deles não entenderem aquelas piadas quando a gente imita o farvus, aquelas coisas assim, bem askenazi, né? Uhum. Isso não tem muito como a gente fazer, mas na comida a gente tem, É verdade. né? Só uma outra coisa que você falou com relação também ao preço da comida kasher, existe uma confusão entre comida kasher e comida judaica, né? A Uhum. comida kasher não precisa ser judaica, guacamole, por exemplo, não é uma comida judaica, é uma comida mexicana, e hoje tem tudo que é mesa de Shabbat, você vê as pessoas fazendo guacamole. E é igual Em sushi compensação, também, né? igual sushi. Sushi, então, virou uma coisa altamente judaica. Mas, como, por exemplo, você pode fazer varênicas, bagel, gefilte fish, tudo isso, sem ser kasher, né? E a comida ashkenazi, especificamente, é uma comida muito pobre, é uma comida barata, porque nós éramos muito pobres na Europa. Então, assim, é tudo à base de farinha, batata, cebola, que são coisas baratas, né? A gente não cresceu comendo assados inacreditáveis e patos e não sei o quê. A gente comeu uma comida, cresceu comendo uma comida. Quando eu falo a gente cresceu, estou falando na Europa Oriental mesmo, né? Comendo uma comida muito pobre. Então, fazer uma comida judaica não é caro, Tá entendeu? certo. Não é caro. Ótimo. Gilda, muito obrigada pela sua participação. E quem quiser também, né, tá, temos a nossa colaboradora toda semana com receitas maravilhosas. E hoje a gente teve essa oportunidade de conversar e vocês conhecerem, quem não conhece. Apesar de que eu acho que todo mundo te conhece, né, Gilda? Obrigada, tá? Prazer, prazer. E vai lá na receita dessa semana que ela vai ser, ó, bico. Com certeza. Beijo.